Queria que os irmãos abrissem Mateus 5,38. Mateus 5,38 diz assim, 38 a 48, ok? Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa, e só qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esse é o tipo de texto que a hora que a gente acaba de ler, ou seja, essas coisas tão impossíveis de Jesus falando, né? Oferece a outra face, ama o seu inimigo, né? São coisas tão difíceis de a gente fazer na prática, que a hora que você lê um texto desse, o meu sentimento pessoal é de falar igual Pedro: Senhor, afasta-te de mim que sou homem pecador. Né? Ou de falar, a hora que Jesus acalmou a tempestade, que tipo de ser é esse que consegue, que fala e que acalma a tempestade? Porque isso está tão longe do comportamento humano, do nosso comportamento, do nosso dia a dia. Mas essas são palavras de Jesus, né? E a hora que eu leio esse texto, Jesus está falando no Sermão da Montanha aqui, e ele está falando de vários temas, e esse tema aqui especificamente, para mim, ele está falando de bondade e de generosidade, né? E eu estou com a palavra generosidade no meu coração, porque eu acho que tem que ser uma característica, uma qualidade essencial do cristão. Então, ser bom tem que ser essencial da nossa personalidade, tem que estar marcado na gente, né? Assim que eu cheguei na adultice, né, logo eu percebi, ou logo um pensamento me tomou recorrentemente os dias, que eu tenho que seguir o melhor Senhor que existe. Então, deixa eu ver os outros senhores que existem, deixa eu ver os outros caminhos que existem, né? Deixa eu ver se Maomé é bom, deixa eu ver se o Espiritismo é bom, deixa eu ver quem é bom. E melhor do que qualquer um desses, ou acima de qualquer um desses, e é o caminho, é Jesus Cristo. Ele é o melhor, né? Ele é o melhor em coração, em atitudes, em sentir, em agir, em reagir. Ele é incomparável, né? A hora que eu pensei em generosidade, aí eu fui pensar, não, então vamos ver bons exemplos de generosidade na Bíblia. E aí você pensa no exemplo menor, e aí você sempre cai em Cristo, você pensa em Moisés. Não, Moisés também intercedeu pelo povo, aquele povo maldizia ele,
mas ele, Senhor, é teu povo, Senhor. Bendizia, orava pelos seus inimigos, né? O povo queria de vez em quando apedrejar ele, ele estava ali pedindo pelo povo. Aí você pensa em outros grandes nomes, né? Você pensa em Jó, mas sempre você volta para Jesus, que é um exemplo supremo para nós de bondade e de generosidade. Bondade e generosidade são conceitos muito próximos, né? A hora que se você procurar no dicionário, o dicionário vai dizer que bondade é inclinação para praticar o bem. Então é como se fosse algo intrínseco, um sentimento intrínseco que faz você reagir bem. E generosidade, talvez a hora que a gente pensa assim, qual é a diferença de ser bom e ser generoso? Aí você pensa, não, generoso é porque generosidade quer dizer dar, né? Algo material ou imaterial, mas quer dizer que o cara está disposto a dar. Ele não é só bom em si mesmo, mas ele age em favor do outro, ele dá um passo em favor do outro. E generosidade é isso mesmo, generosidade é abrir mão dos seus interesses ou sacrificar os seus interesses em favor de uma outra pessoa. Então isso é ser generoso. Não tem essencialmente a ver só com dar, só com finanças, né? Você pode dar seu tempo, seu interesse, seu cuidado, seu carinho, seu amor, né? Tanta coisa que você pode dar e ser generoso com as outras pessoas. Pois bem, a gente começa esse texto, o Senhor falando do parâmetro ou do paradigma que existia, que é olho por olho e dente por dente, que é retribuir o mal com o mal, né? O cara me arrancou um olho, eu arranco o olho dele. O cara me arrancou um dente, eu arranco um dente dele. Só que a gente vê que esse retribuir mal com mal, na maioria das vezes o cara arranca um dente meu e eu quero arrancar vários dentes do cara, né? O cara, a hora que você começa nessa toada, o cara arranca um olho meu e eu quero arrancar os 2 olhos do cara, né? Foi isso que aconteceu, né? Então, se você responder o mal com o mal só aumenta. Então você não consegue refrear o mal. Se você arrancar só um olho e um olho, na verdade o mal nunca acabaria. Porque eu faço mal para o Xande, aí o Xande faz mal para mim. É aquelas famílias do Nordeste que até hoje um mata um de uma família, outro mata, assassina 2, assassina 3, assassina 3, assassina 4. E nunca acaba o mal. E aí, a gente pensa, eu penso que muita gente vive, talvez até dentro da igreja, vive retribuindo o mal com o mal, ou seja, não sacrificando seus próprios interesses em favor de outra pessoa. E isso é patente a hora que a gente começa a pensar em dificuldades de relacionamento. Então, alguém que não tem amigos, ou que tem dificuldade com cônjuge, com relacionamento com seus pais, com filhos, Aí você pensa, talvez a pessoa esteja acostumada a só retribuir mal com mal, qualquer espetozinho, qualquer coisa, qualquer espetada, qualquer coisa que ela não esteja satisfeita, ela revida e as pessoas começam a se afastar. Daqui a pouco está todo mundo ferido emocionalmente, né? Pensa emocionalmente, aí já tem um sem olho, um sem perna, um sem dente, né? Emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, né? E as pessoas vão ficando doentes se elas agirem segundo essa lei. E aí o Senhor, ele fala uma coisa no verso 39, diferente. Ele dá um outro parâmetro, que ele fala assim: não resistais ao mal. Se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe a esquerda.
Se alguém pleitear com você, né, e tirar, ou seja, demandar uma coisa, te forçar a uma coisa, e ele quer tirar uma túnica, você dá a capa para ele. Dá outra peça de roupa, fala, não, leva a capa também. Se alguém te obrigar, olha as palavras, como os verbos como são fortes, né? Pleitear, obrigar, ferir. Te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Então, olha que interessante como Jesus fala de resistir ao mal. E a hora que eu penso em resistir ao mal, eu penso que a pessoa que é boa, né, ela é resiliente, ou ela absorve o mal. Né? Eu vou tentar explicar mais ou menos o que significa isso. Ele fala, não resistir ao mal, desculpe. Então, não resistir ao mal seria você... Então, vamos lá. Se você resiste, resistência é isso. Você faz a parede, monta a parede, vem o choque, e aí toda reação gera uma reação contrária de mesma intensidade, né, e força, né, era o olho por olho, dente por dente. Mas a hora que você não resiste ao mal, eu penso em absorver o impacto, eu penso em resiliência. Então, resiliência, que é um conceito da física, significa recuperar a forma original após um choque ou após uma deformação. Então, significaria mais ou menos um bambuzal, por exemplo, que vem um vento forte. Se o vento fosse o mal, o bambuzal dobra, ele não resiste ao vento. Ele dobra e depois ele volta para o mesmo. Né? Ou seria ao látex de uma borracha, por exemplo, que ele deforma, porque o mal dói. Ferir a face dói. O cara levar a sua capa dói. Você estar com fome e ser obrigado a caminhar mais uma milha, dói as pernas, dói o estômago, né? Dói, mas aí a borracha deforma e volta, e você não resistiu ao mal, né? Você foi resiliente, e aí é interessante que você suporta o mal, absorve o mal, e você se recupera. E fica do jeitinho que era antes do mal te atingir. E desse jeito, você desfaz o efeito que o mal geraria. Né? Isso é ser bom do jeito que o Senhor quer que nós sejamos bons. Né? Ou, se a gente preferir, a gente pode transformar o mal em bem. É o que a palavra fala. E isso é tão interessante que não é só resistir, não deformar, mas a gente consegue transformar, inclusive, o mal em bem. E a hora que a gente pensar assim, olha, se o cara te ferir, você dá outra face. Se o cara contender com você, for chato pra caramba, né, você abre mão do que você estava, da sua demanda, do que você estava apegado ou aferrado, e você dá a túnica, dá a capa, sem problema, pode levar. Se você for compelido a fazer alguma coisa, obrigado a fazer alguma coisa, você faz o melhor possível ainda para o cara. E eu penso que na natureza, o bambuzal ou o látex da borracha, né, a natureza do material, ele neutraliza as adversidades. Né? Então, ele neutraliza esse efeito maléfico que vinha contra ele. No indivíduo, no seu amigo, no seu cônjuge, no seu irmão, no seu filho, essa bondade, essa generosidade, ela tem o poder de transformar a natureza do homem que te agrediu. Nós não temos ideia
de como isso funciona direito, mas na minha cabeça é o seguinte: essas coisas que Jesus falou são tão incríveis, são tão inéditas, são tão difíceis de acontecer, que a hora que um homem mau fere ou você, a hora que alguém te obriga a fazer alguma coisa e você fala assim, vou fazer o melhor de mim para você, vou abrir mão para você, é uma reação tão inesperada que o cara fala assim, ninguém me tratou assim na minha vida. Ninguém me amou desse jeito na minha vida. Ninguém abriu mão dos seus direitos, nunca, nem quem me amava, quem dizia que me amava, abriu mão dos seus direitos, né, em favor de mim. E aí o bem começa a mudar a natureza do mal. Isso é interessante, porque ele não só neutralizou, mas o que o Senhor nos ensina é que a gente pode transformar o mal com o poder de Deus que está em nós, né? Isso é incrível, mas é verdade. Isso acontece na prática, como aconteceu na vida de Jesus, como aconteceu na vida de homens de Deus e como acontece na nossa vida. E eu queria seguir no texto, vamos ler o resto do texto, fala assim, 43, tá? 42, dá quem te pedir, não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, bendizei os vossos, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Esse tornar o mal por bem é para que a gente seja filho de Deus. Essa palavra de generosidade ou bondade, quando Horácio me falou para compartilhar, eu estava com a palavra na minha língua. Ele falou, Horácio, vou falar sobre generosidade. Porque muitas vezes não me incomoda, não que me incomode o que eu vejo em vocês, me incomoda o que eu vejo em mim. Então me incomoda de olhar para mim e às vezes falar o seguinte, eu estou longe ainda de parecer com o que o Senhor quer. Eu estou longe ainda de fazer o mal ser transformado em bem. Eu estou longe, só que o Senhor fala que isso é condicional. Eu tenho que fazer isso para que eu seja filho do meu Pai que está no céu. Eu tenho que parecer com o meu Pai para poder ser chamado filho. Lembra que o Senhor falou? O Senhor Jesus falou para os fariseus, vocês são filhos do diabo, rapaz. Vocês agem como o diabo, logo são filhos do diabo, agem como vosso pai. Se eu quero ser filho de Deus, eu tenho que aprender e agir, ver meu pai agindo, ver meu pai falando e repetir, né, o modo de ação do meu pai. Aí ele fala assim, Deus é bom. Deus faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Aí ele fala assim, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? E a hora que eu leio esse texto, eu me identifico mais com esses dois últimos versículos. Eu me identifico muitas vezes mais com os publicanos do que com meu Pai que está nos céus. Porque os publicanos, eles, de uma forma geral, eles fazem o que é regular no padrão de comportamento humano, que é retribuir o bem, só. Então, retribuir começa com que quer dizer que é uma reação, né? Então, quer dizer que alguém fez alguma coisa e você está reagindo, alguém fez um bem para você, trouxe uma torta de chocolate, você, a vizinha trouxe uma torta de chocolate, faz um bolo para ela, faz de chocolate, não precisa colocar recheio, não, faz um sem cobertura,
faz som de cenoura, mas a gente tem que retribuir, vamos retribuir. Né? Então, você retribui. E retribuir é muito diferente de generosidade. É isso que o Senhor está falando aqui para a gente. A hora que eu bato o olho nesses 2 versículos, né, no 46 e no 47, que é onde Jesus toma o nome dos publicanos, imediatamente eu lembro do Mateus 5:20. Alguém pode ler? Pronto. Transmitindo, é melhor então ler ao microfone. Mateus 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha, lembrem que esse verso está um pouquinho acima, só alguns versos acima do que a gente está lendo. Ali em cima, o Senhor Jesus está falando sobre justiça e o paradigma, o padrão, o modelo de justiça para o judeu era escriba e fariseu. Então ele falava assim, quem é que entende de justiça, de lei, de regra, de fazer o que é certo? É escriba e fariseu. Vamos olhar para eles? E o Senhor fala assim, se vocês não forem muito melhores do que escribas e fariseus, de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. E com relação à bondade, interessantemente ele fala que ele toma como modelo os publicanos. Só lembrando aos irmãos, publicanos eram coletores de impostos, normalmente ricos, normalmente fraudulentos, mas tinham bala na agulha para dar presente, para convidar a gente para jantar, para fazer bolo de chocolate. Não sei se tinha chocolate nesse tempo, não tinha, mas era alguma coisa boa. Então as pessoas pensavam assim, não, pelo menos o publicano abençoa as pessoas. E aí o Senhor quebra as pernas do povo e fala assim, a gente tem que ser muito melhor do que publicano. Se a gente falar só com quem fala com a gente, se a gente só retribuir os presentes para os nossos amiguinhos, né, convidar os nossos amigos, isso não nos faz parecer com o nosso Pai Celestial. A gente muitas vezes associa generosidade com o tamanho do presente, com rico ou não rico. Não, o cara é rico, o cara deu R$1.000 para não sei o quê, R$2.000 para não sei o quê. Não tem absolutamente nada a ver. Né? Até porque generosidade não tem só a ver com dinheiro. Né? Quem é generoso sempre. Quem é generoso está sempre olhando para o outro e falando assim, como eu posso te abençoar? Como eu posso te ajudar? Se for com dinheiro, porque eu não sou mais importante. Né? Essa hora que você está falando, você é mais importante que eu posso te servir. Né? Deixa eu te servir, eu posso ser seu servo. Eu queria que você pensasse agora na pessoa mais generosa, a gente está falando sobre generosidade, que você já conheceu. Pensa, não precisa falar, é só para você pensar. Faz um exercício. Pensa assim, olha, essa pessoa é a pessoa mais generosa que eu já conheci. Generosa, de sempre estar disposto a dar, a amar, a dar isso que a gente acabou de ler, a dar o segundo passo, a sofrer uma humilhação, a dar, né? Isso aqui também é humilhação, né? Ser humilhado e, que é isso, rapaz? Dá para humilhar mais, está humilhando pouco, bate mais que não doeu, né? Pensou? Levanta a mão. Sim, quem pensou em uma pessoa já, só levanta a mão só para saber, quem já pensou em uma pessoa que fala assim, eu sei quem é um nome que eu tenho da mais generosa pessoa que eu conheço. Continua com a mão levantada, quem pensou. Eu tenho umas 10 pessoas, né? Mais ou menos, 12 pessoas.
Ok. Dessas pessoas que levantaram a mão, a pessoa que você conheceu que é mais generosa, ela é rica? Levanta a mão. Ou não? Então, tem 2 pessoas, 3 pessoas que falaram que a pessoa mais generosa é rica. A maioria são pessoas não ricas. Então, vamos lá. Dentre esses que levantaram a mão, ou seja, que lembraram de alguém que considera a pessoa mais generosa, eu quero saber quais desses, né, acha que essa pessoa generosa que você lembrou é uma pessoa rica, que tem posses. Levanta a mão. 1 pessoa, 2 pessoas. Então, a maioria das pessoas generosas que nós conhecemos não são ricas, né? Só lembrando da viúva pobre, que o Senhor que deixou a moedinha lá 2 moedinhas, o Senhor falou, deu mais que todo mundo. Só lembrando de Dorcas, que foi ressuscitada, que só costurava roupa para pobre. Costurava roupa para pobre, para necessitado. Ou seja, não era nem roupa, porque ela trabalha, roupa de grife, não, era roupa para pobre, né? De graça, para abençoar as pessoas. E era dos modelos de generosidade, por exemplo, do Novo Testamento, foi ressuscitada por Pedro. Mas vou lembrar de Zaqueu, que foi tocado por Cristo e era generoso, né? Deu metade dos seus bens. É uma coisa que eu nunca vi. Eu já vi gente que dá metade da sua renda, que fala assim, metade da minha renda, do meu salário mensal, eu dou para abençoar as pessoas, né? Mas difícil de ver, né? A maioria de nós grita assim para dar 10%. Eu não estou falando para quem, tá? Eu não estou falando para a igreja. Eu só estou falando de tirar um pedacinho de você, porque dinheiro, trabalho, esforço é tudo a mesma coisa, né? Se você der dinheiro, quer dizer que você trabalhou para arrumar aquele dinheiro e para dar para a pessoa, você está dando 10% do seu tempo trabalhado, na hora que você dá o seu dízimo, por exemplo. Mas eu falo assim, muitas vezes nós damos só esmolas ou migalhas para Deus ou para as pessoas financeiramente, só damos o que não nos custa. E também como serviço. Se o cara falar assim, eu preciso de vamos lá, eu preciso de uma van, eu preciso de alguém para servir no acampamento, eu preciso tal. A minoria é disposta. Esse é o meu sentimento, meus irmãos. Isso é generosidade. Eu estou falando para mim primeiro, porque eu quero ser filho do meu Pai que está nos céus. Entendeu? Continuando. Retribuir não é uma coisa em si mesma, nem má, nem boa. Ela só é neutra. Ela só é neutra porque a pessoa já está ganhando a sua recompensa, né? Eu queria ler um texto com os irmãos, que é Lucas 14, 12 a 14, por favor. E esse texto nos ensina que generosidade é dar sem esperar retribuição nenhuma. Ser generoso é ser intrinsecamente bom, intrinsecamente dadivoso, intrinsecamente prestativo, intrinsecamente amoroso. Fala assim, e dizia também ao que o tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, te retribuam e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres um convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos.
Quanto tempo faz que você e eu não abençoamos desconhecidos? E abençoar, é claro que qualquer bênção, uma carona, um jantar, uma esmola, tudo isso são bênçãos. Mas é claro que ele está falando de uma ceia, um jantar, ou seja, uma coisa mais, né? E ele está falando assim, para alguém que nunca você fala assim, não, eu vou fazer isso para alguém que não vai me retribuir, jamais. Eu vou fazer uma coisa que ele fala assim, essa pessoa jamais vai me dar de volta. A maioria de nós, e eu me incluo nisso, só para eu ser a maioria junto com vocês, né, acostuma mais a convidar os seus amigos, os seus parentes, os seus chefes, né, os seus irmãos. Então, dificilmente você fala assim, ó, a pessoa está precisando, eu vou lá, vou fazer um serviço na casa dela, esses dias. Vou fazer um serviço, mas a pessoa não pode te pagar, não pode. Eu vou fazer, eu vou abençoar a vida dela. Né? Nunca vai poder me pagar, é essa que eu quero. Nunca vai. E sempre, né, tanto financeiramente como em serviço, tem gente que nunca vai poder te retribuir. Isso é o que o Senhor espera da gente. O Senhor espera que a gente faça o bem para estranhos. Olha os pronomes indefinidos que estão lá no texto de Mateus 5. No texto de Mateus 5, que a gente leu inicialmente, fala assim, ao que pleitear contigo, qualquer que te obrigar, dá a quem te pedir, não te desvies daquele que quiser. São todos pronomes indefinidos. Não, mas só se for, não, qualquer. Seja lá quem for, é um qualquer. Não interessa. Não interessa se o cara é alto, baixo, não sei o quê. Seja generoso. O cara passou na sua porta, seja generoso. O cara está precisando de alguém que segure a mão dele, estenda a mão. É isso que o Senhor está falando para nós. E a hora que a gente pensa, olha, a gente está caminhando. Então eu faço bem para estranhos, eu faço bem para pessoas que nunca vão poder me retribuir, até o dia que eu vou fazer bem para os inimigos. Para aquele cara que me fere, para aquele cara que me maldiz, né? Para aquele cara me maldiz, eu vou bem dizer, aquele cara que me persegue, vou orar por ele, né? Aquele cara que me odeia, eu vou amar. E aí eu lembro das palavras do Jamê, que o Jamê, várias vezes ele falava isso, né? Ele falava assim, quando o cara chegava assim, falava, olha, eu estou com um problema com o irmão lá da igreja, porque a gente tem uma contenda, Aí o Jamê sempre falava assim, olha, você vai fazer o seguinte, irrita ele bastante para ele se tornar o teu inimigo. A hora que ele tornar o teu inimigo, aí você ama o seu inimigo, que está escrito aqui na palavra. Enquanto ele está, não, porque tem um irmãozinho, porque ele é muito ruim para mim, ou não está me fazendo bem, ou qualquer coisa. Então irrita ele mais ainda, quando ele se tornar o teu inimigo, você vai orar por ele, você vai bendizer, né? Quando você encontrar alguém, cara, não, estou orando, o Senhor vai abençoar, fulano de tal, precisa de alguma coisa, meu irmão? Eu estou aqui para te servir, né? Então, esse é o último estágio. Se a gente não andou os primeiros degraus, jamais a gente vai chegar aqui, nesse estágio. E aí eu ia falar, já para acabar, que generosidade depende de um coração grato. Se a gente não é grato a Deus pelo que temos, na verdade, pessoas ingratas, elas não são generosas, né? Lembra da parábola do rei e dos 2 servos? Que um cara foi perdoado, foi perdoado um montão, mas a hora que ele encontrou com outro conservo que devia um tantinho, ele não era grato por aquilo que ele
por aquele tanto que ele foi perdoado, e ele já chega esculachando outro servo, cobrando a dívida, né? Porque ele não reconheceu a bondade que foi lhe dada. Muitas vezes nós temos que lembrar que nós temos que ter um coração grato diante de Deus. A gratidão é uma lente, ou seja, de você estar todos os dias diante de Deus, Senhor, obrigado por tudo que eu tenho, pelos filhos que eu tenho, pela saúde, pelo emprego, né? Pelo pão de cada dia que eu tenho, Senhor, pela esposa ou pelo marido que eu tenho, pela família, né? Então, isso é uma lente que você põe e fala assim, Senhor, eu sou grato ao Senhor, tanta coisa que eu recebi, eu tenho tanta coisa que, olha, eu posso dar um monte de coisa. Eu tenho tanta coisa que o Senhor me dá, eu posso dar um monte de coisa. Se você é ingrato, você só vai dar patada, de verdade. Mas eu pensando assim, o que é que muda? Não, porque você tem que ter fé. Se você não tiver fé e olhar no galardão, a recompensa que você vai ter, o mundo vindouro. Gente, eu queria falar sobre recompensa. Eu nunca penso em recompensa. Eu vou falar de verdade. Você tem que ser bom. A hora que a gente pensa em recompensa, a primeira palavra que vem na minha cabeça é o evangelho da prosperidade. Eu vou fazer o bem porque o Senhor vai me abençoar, e aí eu posso nessa vida. Gente, os cristãos, a não ser quando a igreja casou com o Estado ou com a política e se transformou igreja romana poderosa, etc. e tal, os apóstolos e os discípulos nos séculos seguintes, todos foram pobres, né? E eles amaram, doaram suas vidas. Lembra da igreja primitiva de Jerusalém? Vendiam as suas propriedades para abençoar os irmãos, aqueles que tinham necessidade, tal. Vendiam e ficaram mais pobres. Porque quando você vende para dar, você vai, né? Então, assim, de verdade, seja bom só porque você quer parecer com o Senhor. Seja generoso, porque o Senhor é generoso com a gente todos os dias. Não meça, não contabilize. Gente, o Senhor não contabilizou a hora que Ele veio morrer por nós. Acredite nisso. Não contabilizou quer dizer o seguinte, não, Senhor Jesus, mas vai doer, mas não sei o quê, tal, mas não sei o quê. Mas Ele falou, o Pai me ama, o Pai me pediu, eu vou morrer por eles. Então, é uma coisa que num sentimento, ou amor, ou coração transformado, né, vale muito mais do que... Deixa eu pensar, deixa eu ver quanto é que eu tenho na... Às vezes, a Patrícia, se estiver me assistindo, talvez ela esteja, né? Então, está assistindo, né, Xande? Né? Mas muitas vezes a gente fala, não sei o quê, mas é aí, amor... Como é que vai fazer? Que jeito a gente vai dar? E se faltar isso, não sei o quê? Eu falei, não vai faltar. Fica tranquilo, pode chutar o pau da barraca, vamos fazer. Mas, amor, Deus está conosco. Nunca nos faltou. Amém? O Senhor sempre esteve conosco. Não é agora que vai faltar. Creia que o Senhor é bom conosco. Então, a gente tem que crer que o Senhor é bom conosco, e não contabilizar, não, deixa eu ver, mas se eu fizer isso tal, mas e agora? Mas e como é que eu vou? Grandes homens de Deus fizeram grandes revoluções e grandes obras no reino, tendo quase nada disso aqui, ó. E o Senhor nunca desamparou, né? Montaram orfanatos que tinha 3.000 crianças, né? Ou que tinha 100 crianças, ou que tinha 300 crianças, né? Fizeram campanhas evangelísticas mundiais, aí, mas isso aqui, o Senhor supre. Se o Senhor tiver no negócio, o Senhor dá e multiplica. Lembra? A multiplicação do pão e do peixe? Vai acabando, o Senhor vai colocando, vai acabando, o Senhor vai colocando. E é assim. E eu queria acabar só falando que o começo aqui da minha pregação, dizendo assim, a hora que eu pensei
em modelos bíblicos de bondade, não tem nenhum modelo que chegue perto do próprio Jesus. Então, só lembrando que João 3,16 fala que Deus deu o seu Filho unigênito. Isso é generosidade, né? Generosidade que nós não daríamos, né? Qual de nós faria como Abraão, que é o pai da fé, que o Senhor fala assim, eu vejo as mães com os filhos, o apego e tal, que dirá se tivesse só um filho, hein, Marina? Só o Cainã. E o Senhor fala assim, não, eu quero o Cainã. Eu quero o Cainã. Né? Então, o Senhor é aquele que deu aquilo que ele tinha de mais precioso, que foi o seu Filho para morrer por nós. Né? O Senhor Jesus, esses dias eu estou lendo os evangelhos e estou pensando assim, gente, será que Jesus viveu, encarnou tudo aquilo que ele pregou? É claro que eu creio que ele viveu, mas eu procuro para encontrar, porque eu penso que o que ele pregou gera reflexões, saíram de reflexões do que ele viveu ou do que ele viveria para frente, que ele sabia. Então eu penso assim, não, mas você tem que perdoar os vossos inimigos. Aí eu penso assim, não, mas o Senhor Jesus pediu ao Pai que perdoasse os que o crucificaram. Tem que amar os vossos inimigos. O Senhor amou a Judas, que o traiu, que era inimigo dele. Inimigo, cheio do diabo. E na hora que ele saiu para trair, minutos antes, ele falou, eu amo você. Né? O amou, está escrito na palavra. Aí eu falo, o Senhor não só pregou, mas ele viveu o que ele pregou. O Senhor Jesus curou muitos ingratos. Ou vocês acham que só foram os 9? Lembra quando ele curou 10 leprosos? Só voltou um para agradecer? Ou vocês acham que os ingratos eram só aqueles 9? Ou um monte de gente que ele curou, depois ele curou, o cara falou, farmado, que é obrigação dele, rapaz. Ou não estava lá no dia para crucificar e falar, crucifica-o. Né? E ele sabia. E curou a si mesmo. Jesus andou, lembra que fala aqui no texto, andar a segunda milha? Se o cara te obrigar, aí eu penso assim, quantas vezes os discípulos já estavam cansados? E olha que Jesus ele era o mais requerido, porque os discípulos eram só os guarda-costas, digamos, né? Jesus que era, traz o endemoniado, traz o cara para curar, vai lá, entra na casa. E aí os discípulos já estavam cansados, final do dia, aí Jesus falava assim, nós vamos agora atravessar. Ah, não, Senhor, por favor, Senhor, olha aí. Sim, essa multidão não vai te largar a mão, não, mas ainda tem muito trabalho para fazer. Ou então chegava ao final da noite, os discípulos, olha, a gente não aguenta mais, a gente vai descansar. E o Senhor falava, eu vou subir um monte porque eu preciso orar. Isso é andar segunda milha, terceira milha. O Senhor fez por nós. Né? O Senhor deu outra face. Então, isso que ele falou não foi retórico. A palavra fala que ele apanhou mudo. Não é? Como cordeiro mudo foi ao matadouro. Então cuspiram, esbofetearam, chutaram, tal. E o Senhor cumpriu aquilo que ele falou. Ao que te bater numa face, oferece a outra face. Não é retórico, não é poético, não é... Ele sabia que ele viveria isso e faria isso. Né? E aí eu penso assim, o Senhor deixou que tirassem dele a capa, a túnica, a roupa. A gente tem aquela visão de que o Senhor morreu com aquela tanguinha, mas os crucificados morriam pelados na cruz. Era essa a verdade. Era toda a vergonha. Era uma vergonha pública. Né? Porque era para o cara ser humilhado. Né? E o Senhor fez isso cumprindo o próprio ensinamento dele? Não. Vou ser humilhado, vou ser envergonhado, mas é por amor eu faço.
E no final das contas o Senhor morreu por nós, como prova de amor, como prova da maior generosidade de alguém que não pensa em si, mas pensa em fazer o bem pelo outro, que dá um passo em direção aos irmãos. Meus amados irmãos, lembrem que essas palavras, a gente, lembremos, cada um de nós, que essas palavras não são fictícias, não são retóricas. Nós temos que ser bons, muito melhor do que os publicanos. Se a nossa bondade não exceder em muito a bondade dos publicanos, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. De modo nenhum nós podemos chamar o Senhor Deus de Pai, porque o nosso Pai, Ele é bom, Ele é bom, Ele é generoso, Ele nos abençoa, sabendo a gente ou não sabendo a gente. Amém? Não contabilize, só pense, os jovens, vocês estão crescendo, daqui a alguns anos vocês vão começar a receber salário, ter consultórios, escritórios, etc. Abram o coração para abençoar outras pessoas. Não sejam profissionais comuns, façam coisas que excedam a lógica. Há muito tempo eu penso assim, não, eu tenho que fazer algumas coisas assim que ninguém fez, e eu tenho que fazer, não é que ninguém fez, eu não estou falando que sou melhor ou pior, eu só estou dizendo que você fala assim, não, isso é incomum, o mundo não faz isso, então eu vou fazer, porque o Senhor é digno de que eu faça isso. O Senhor merece. Se um dia alguém tiver um consultório de qualquer especialidade, e o cara falar o seguinte, não, eu já ganho aqui, vou dar um dia de graça para atender gente que não pode pagar. Isso é parecer com o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Porque o Senhor é bom e o Senhor é generoso, Senhor. Obrigado porque não há ninguém, Senhor, nas Escrituras como o Senhor, Pai. Um coração tão aberto em dar, Senhor. Em dar a vida, Senhor, em se gastar, Senhor. Nem Paulo, Senhor, chegou perto do Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor esteve disposto a sofrer toda a humilhação, todo o dano, Senhor, físico, Senhor, espiritual, Senhor, psicológico, emocional, Senhor. Toda a agressão, Senhor, toda a carga, Senhor, foram dirigidas contra o Senhor. O Senhor se colocou entre nós e o mal, Senhor. E o Senhor absorveu o mal, Senhor. E o Senhor transformou aquilo que era a morte em vida, Senhor, por amor a nós, Senhor. Que esse mesmo poder, Senhor, de transformação, Senhor, viva em nós, Senhor. Bondade e benignidade são frutos do Espírito, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Espírito Santo, que é quem pode fazer esse fruto, Senhor, crescer em nós, Senhor, que Ele nos transforme, Senhor. Não adianta a gente querer ser, a gente tem que ter a nossa matéria transformada. O nosso coração tem que ser transformado, a matéria dele tem que ser transformada por Ti, Senhor. Faz-nos parecer com o Senhor, Pai. Que a gente não viva o evangelho da prosperidade, mas viva o evangelho da generosidade. Amém. E da bondade, para nós sermos chamados filhos de Deus como o Senhor. Que a gente se pareça com o Pai, que a gente seja perfeito, como fala aqui o texto, como o Pai é perfeito, Senhor. Nos ensina essas coisas, te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abençoamos os irmãos essa semana, Pai. Que seja uma semana abençoada, guardada pelo Senhor. Fala a cada coração, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Amém e amém.